Olá, pessoal! Voltamos para essa nossa terceira etapa do nosso Masterclass com as nossas perguntas e respostas a respeito das coisas aí que a Cris nos contou a respeito do impacto positivo ou negativo que a gente possa ter nessa microbiota intestinal do bebê, né? Vamos esperar a Cris aparecer aqui um pouquinho para a gente poder conversar a respeito dessas perguntas. Tem duas perguntinhas aqui para ela já. Vamos ver o que ela nos responde. E quem tiver perguntas, pode ir falando aí que a gente vai respondendo. A Cris vai respondendo, eu vou respondendo a respeito aí dessas dúvidas, né? A respeito dessa questão que ela acabou de nos colocar, tá bom? Só vamos aguardar a Cris aqui, vamos ver se ela tá aí. Ainda não, mas na verdade a microbiota, ó, a Cris chegou, ela interfere positivamente na questão desse adulto lá do futuro. Por isso a importância desses 1000 dias do bebê, né? A gente fala que a gente planta uma sementinha até antes da gente pensar na gestação, preparar essa nossa microbiota, porque a microbiota, como a Cris falou, também é uma herança. Então, 50% dessa mãe e 50% desse pai, né? Então, precisamos prestar atenção nisso para que a gente consiga plantar essa sementinha e lá na frente a gente colher um adulto saudável, né, Cris? Com certeza, Carlinha. E a gente vê essa questão, né, de quanto o hábito da família influencia na microbiota da criança. Então, quando a gente fala sobre uma alimentação saudável na primeira consulta e que a gente aborda sempre essa questão de como é a alimentação da casa, isso é muito importante, porque é naquele ambiente que a criança ela é inserida. Então, não adianta a criança sozinha, ela fazer uma alimentação saudável, enquanto o resto da família faz uma alimentação inadequada, entendeu? Sem Porque dúvida. as crianças também elas trabalham por modelo, entendeu? Então, se você não está comendo a verdura, se você não está comendo a fruta, esquece, a sua criança também não vai comer de uma forma adequada. Então, por isso Sim, que eu acho que a importância, lógico que a gente está vendo a microbiota, mas no final é o hábito alimentar, né? Que faz toda sim. essa diferença. Diferença. Ou hábito de vida, né? Então, uma criança que vê os pais praticando esporte, por exemplo, é muito mais fácil que ela seja um adulto ou uma criança não sedentária do que aquela criança que vê o pai no celular o dia inteiro ou vendo televisão o dia inteiro. Então, Sim, a gente precisa perceber que o nosso modelo impacta no tipo de adulto que a gente está formando e como um modelo mesmo, não como o que você manda fazer, né? Às vezes você fala uma coisa, só que você faz outra. E a criança sim, pede o que você faz, não o que você fala, né? sem dúvida, é o modelo, né? É como quando a gente fala em introdução alimentar, quando a gente vai falar em introdução alimentar, a gente fala para ir pondo essa criança à mesa. Claro que você não vai introduzir antes, mas ela está vendo você se alimentar. Então começa a incitar a curiosidade dessa criança. O que é aquele verdinho? O que é aquele, né? E a Uhum. criança passa a ter interesse pela comida que você come. É o exemplo, né? Então, nossa, eles comem, porque a gente come primeiro o alimento com o olhar, com o olho, você vê primeiro o alimento, né? Uhum. E isso para a criança é muito importante, né? Para a criança ter esse início de convívio com o alimento, né? Porque a alimentação dela, quando começa, desde de nascimento, é líquida, né? E depois ela vai descobrindo essas texturas e precisa ser incitada, ela precisa ver para ter curiosidade, né? Exatamente. E é muito legal. É lógico que a aula a gente falou sobre, ela é um pouquinho conceitual, né, de como, quais são as partes que são influenciadas, mas eu Sim, acho que o mais interessante e o mais bonito
saber como a gente vai interferir em cada Como um a gente desses pode momentos. modificar isso, né, Cris? Como a gente Exatamente. pode ser atuante na modificação positiva da coisa, né? É Exatamente. claro que existem mães que muitas vezes passaram por algumas intervenções, e essa é até uma questão que eu gostaria que você falasse a respeito um pouquinho. Uma mulher que ela fez uma bariátrica, ela tem todo esse trato gastrointestinal já alterado. Muitas vezes por um clampeamento aí de estômago, uma inversão de fluxo ali dos alimentos, né? A proporção do intestino, do duodeno, que a gente tem absorção de algumas proteínas, de algumas vitaminas, ela muitas vezes não tem. Então, como é que isso pode interferir nessa microbiota? Conta para gente. Isso é sensacional, Carlinhos, essa sua pergunta, porque realmente hoje não é incomum a gente ter mães que foram submetidas à cirurgia bariátrica. E essa mãe, ela tem que ter um acompanhamento muito específico, na verdade, assim, independente de ser mãe ou não, qualquer pessoa que Sim. fez uma bariátrica deveria se preocupar. Mas no caso de uma mãe que está gestante, que pretende amamentar, ou seja, onde o seu bebê, você pega toda a gravidez e os primeiros 6 meses de aleitamento materno, a mãe é a única fonte de alimento Nutrição. para o bebê e nutrição para o bebê. Então, essa mãe precisa estar muito equilibrada. Quando eu tenho a questão do clampeamento Do eu ia falar do cordão? cordão, não, do estômago, desculpa. Do estômago. Quando você tira o estômago, você tem uma questão de redução de volume, que essa é a intenção. Você corta o fundo gástrico, onde ele manda a informação da fome. Então, quando você corta, você diminui essa informação da fome. Você dá Então, mais saciedade, né? exato. E daí, o que você faz com isso? Você diminui muito a quantidade de ácido que é produzido, e esse ácido ele é muito importante para iniciar a digestão das proteínas. Então, a falta desse ácido pode fazer com que você fique um pouco mais intolerante ao consumo de proteína, e às vezes você precisa suplementar a quantidade de proteína que você não consegue comer pela boca com algum suplemento exclusivo de proteína, para que você tenha a quantidade de proteína no final do dia total que você precisa. Além Uhum. disso, você tem então, isso é quando tira o estômago. Quando você desvia o intestino, aí o estrago é um pouquinho maior. Porque o que acontece? Você pula aquela primeira porção que eu mostrei do duodeno. E lá É onde tem a realmente absorção, né? absorção e onde é jogada a maioria das enzimas digestivas. Então, o pâncreas vai jogar a amilase, enfim, todas as enzimas digestivas lá. E o fígado também vai jogar os sais biliares naquela porção. E você simplesmente desviou aquela porção. Então, a chance dessa pessoa ter uma síndrome desabsortiva, ou seja, não absorver o que precisa, é muito grande. Muito grande. E o que acontece? Adianta tomar B12 pela boca? Não vai passar pelo duodeno. Adianta tomar ferro pela boca? Não vai passar pelo duodeno. Então, a pessoa que fez uma cirurgia bariátrica com desvio de intestino, ela precisa fazer um acompanhamento e ela precisa fazer suplementação em conjunto, porque, por exemplo, eu posso tomar enzima digestiva, mas a B12 e o ferro vai ter que ser endovenoso. Então, existem suplementações que vão ter que ser endovenosas. Então, é uma pessoa que, uma vez por mês, o ideal seria ela fazer esse acompanhamento para fazer uma suplementação adequada. Sem ser um caso tão extremo, Carlinha, nessa questão de cortar o intestino e da bariátrica, porque daí a pessoa pensa, a pessoa está do outro lado pensando, mas eu não fiz bariátrica, então para mim tudo bem. O Brasil é um dos países que mais consome os inibidores de bomba. Então, o omeprazol
e companheiros da vida. Então, gente, se vocês estão fazendo consumo prolongado de omeprazol, eu já sinto lhe informar que E a sua família, né? Os UOL da vida. isso, todos Omeprazol, os ol, isso, pantoprazol, quanto mais caro, mais ol, né? Quanto mais caro, mais efetivo e, na verdade, mais altera a microbiota. Porque pensa, o meu estômago, ele não tem muita bactéria porque é um ambiente hostil, ele é ácido. Na hora que ele deixa de ser ácido, bactérias que estão mais lá para baixo ou mais aqui para cima conseguem ter acesso a um ambiente que elas não teriam antes. E claro, cada função do nosso organismo depende de um equilíbrio perfeito. Então, assim, vai chegar um alimento no meu duodeno, um alimento menos ácido, que a gente chama o quimoácido. Quando chega aquele alimento já mastigadinho, previamente digerido, um pouquinho de proteína, no nosso duodeno, que a gente chama de quimoácido, isso desperta uma série de reações metabólicas no nosso organismo. E na hora que a gente tira essa sinalização para o nosso organismo, ele não entende que chegou o alimento na porção do duodeno, e daí ele não vai digerir da mesma forma. Então, quem faz uso contínuo de omeprazol precisa saber por que está usando o omeprazol de uma forma tão prolongada, tá bom? E, na verdade, não te cortando, mas o uso dessa medicação, os médicos normalmente falam, você vai utilizar essa medicação por 3 meses. Né? O uso não é prolongado, não é ad eterno. Você não vai tomar essa medicação. Claro, se você está tomando, é porque está sendo controlado pelo médico, né? Pelo gastro. E ele vai direcionar. Né? E você precisa também sinalizar, olha, eu estou com a intenção de engravidar. Né? E essa mulher, ela tendo todo esse conhecimento, ela vai se programando em relação a isso. Claro, se ela toma porque foi prescrita, porque algum motivo tem. Então, esse médico, juntamente com ela, vai direcionar isso. Talvez ele não saiba muito de microbiota, mas ela sabendo, ela também pode, né, levantar esse alerta para esse médico. O que vai acontecer na maioria das vezes, Carlinha, é que você procura o médico para uma queixa, ele te prescreve essa medicação e como você melhora, você não volta nele. A gente que é adulto, a gente adora fazer isso. A gente não volta no médico e a gente fica tomando a medicação para sempre, como se isso não tivesse efeito colateral. E a gente precisa entender que, na verdade, o nosso corpo, ele vai envelhecendo. Então, a gente tem muito o sinal da questão dos nossos órgãos reprodutores. Então, quando vem a menopausa, não dá para a gente disfarçar. A gente entende que aquela função acabou e que o nosso corpo envelheceu e não está mais apto para aquela função. Então, por que você acha que o nosso intestino vai funcionar igual para o resto da nossa vida? Então, não vai. Então, a gente já sabe. Dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né, Cris? Sim, super. E isso é toda a questão da imunidade inata que ele é responsável. Ele é o nosso maior órgão imunológico. O sistema GAUT, ele é o nosso... Aliás, afinal, tudo que a gente come vem do meio externo e a gente precisa ter um sistema de defesa forte no nosso intestino para que a gente não deixe coisas ruins entrarem. Mas a questão também neurológica, a gente tem toda uma comunicação direta entre o intestino e o cérebro. Então, ele é o nosso segundo cérebro, sim, porque é ele que vai nutrir o nosso cérebro principal. Então, ele dá muitos sinais. Além disso, a questão, por exemplo, o nosso corpo ele perde a capacidade de produzir ácido. O nosso corpo perde a capacidade de produzir enzimas digestivas. Então, a gente sabe que a partir de 40 anos é muito comum que esse nosso sistema já esteja falhando. E daí, assim, da mesma forma que quando indicado a gente precisa fazer uma reposição hormonal,
quando indicado, a gente também precisa repor enzima digestiva e repor a acidez do nosso estômago. Então, às vezes, se você tem mais do que 40 anos e você está sentindo um desconforto para comer e você toma o seu omeprazol, o que você faz? Você mascara o problema, porque daí ele tira a queimação e você se sente melhor e você acha que aquilo resolveu. Mas o problema pode ser exatamente o contrário. Em vez de ser excesso de ácido, talvez o seu problema seja falta de ácido. E daí aí o que a você gente precisa tem que repor. fazer? A gente precisa repor. Então não é incomum nessa questão de investigar o funcionamento do intestino da mãe, porque um intestino de mãe saudável me faz ter um intestino de bebê ou de criança saudável. É nessa hora que a gente começa a pegar as coisas, Caminho. Esses dias, o que a gente estava percebendo? Uma mãe que tinha uma dermatite atópica intensa, que ela estava tomando 8 banhos por dia. Imagina, uma mãe que está amamentando, 8 banhos por dia, não tem nem amamenta tanto, né? Aí o que acontece? Ela precisava, para acalmar a pele dela, de 8 banhos, porque só o banho que acalmava a pele dela. Ela tinha toda a orientação de não usar sabonete toda hora, se Banho tratava de quente. uma forma adequada. Mas o que acontece? Na hora que você ia ver a alimentação dessa mãe, era cachorro quente, era a alimentação dela. Açúcar. Açúcar, né? Só tinha Farinha branca. Só tinha isso. E ela tinha passado por um momento da gestação onde ela teve muito enjoo. Então a questão era só desce isso, só isso que desce. E era só isso muito junk que descia nela. Pra onde você acha que foi essa microbiota? Não foi. E a microbiota, a gente fala do trato gastrointestinal, mas imagina a microbiota de pele dela. Imagina como é que estava funcionando esse intestino. Ela fazia uso de inibidor de bomba direto e ela usava Dramin, Ivonal para os enjoos e tudo mais. Ou seja, totalmente bagunçado. Então, Completamente alterada, né? totalmente alterada. E daí me diz, essa microbiota materna está alterada. E daí a gente viu que daqui 4 e 6 semanas, quem que vai ter a mesma microbiota? O bebê. Aí, E aí esse doutora, ele tem bebê... cólica e não dorme. Exatamente. Aí esse bebê morre de cólica, né? E a mãe acha que é o leite dela, que é, né, uma série de questões aí. Aí a gente Então, vai ter as confusões de diagnóstico, vai ter refluxo, vai ter as alergias que a gente vai suspeitar. Então, tem muita coisa que é influenciada e não tem jeito. A gente precisa ter uma alimentação saudável. Não é negociável isso. Sim, sim. Por isso, o planejamento que a gente sempre fala aqui, né? Cabe direitinho nisso tudo que a gente está falando. Sim. Então, claro, muitas vezes a gestação ela acontece sem o planejamento. Aconteceu, tudo bem. Então, aconteceu, vamos a partir, então, se você tem toda uma disfunção lá atrás, então, a partir desse momento, vamos tentar reorganizar isso, né? Vamos tentar equilibrar a nossa microbiota, fazer as coisas de uma maneira eficiente para que o nosso bebê, né, que nessa gestação você comece a passar essa microbiota para ele, né? Porque ele não tem a dele, é você que está passando para ele, né? Então, vamos a partir daí. Exatamente. Do esporte, da hidratação. Exato. Hidratação importante, da atividade física. Ai, mas eu estou gestante, eu vou fazer atividade física? É óbvio que sim, né? Sem dúvida nenhuma, você também precisa se preparar essa musculatura, essas articulações para o parto. Enfim, é uma série de questões que não é só você achar que vai ter um bebê. Eu quero aumentar a minha família. Você pode sim, mas com responsabilidade, né? E conhecendo as coisas de uma forma responsável, a gente pode, é claro, que você quer ter um filho saudável, é claro que você quer ter netos saudáveis, né? Então vamos pensar desde já. Né?
Exatamente. Lembrar dos acompanhamentos odontológicos, Sim. da questão de resolver os problemas ginecológicos, né? Então, corrimentos, infecções, tudo isso está interligado, né, Carlinha? Tudo está Sim. interligado. Normalmente a mulher, ela tem, a gestante, né, ela tem infecções urinárias de repetição. Então, são coisas que precisa realmente tomar muito cuidado, porque com a inserção de um antibiótico, uma que você, com infecção urinária de repetição, você tem um trabalho de parto prematuro, né? E aí você terá um filho prematuro, ou seja, percebe, é uma bola de neve, né? E você tendo essas infecções urinárias de repetição, você terá a inserção de antibióticos. Ah, mas esse antibiótico não tem nada a ver com a gestação, ele é compatível com a gestação, ele é compatível com a amamentação. Não, a gente sabe que ele impacta nessa microbiota. Você acabou de dar sua aula aí e você falou sobre o uso de antibióticos, né? Então a gente precisa, é o que você falou, tem aí um corrimento, tem aí, vamos tomar muito líquido para limpar esse trato urinário, para ter uma filtração eficiente aí, né? Então, hidratação, alimentação. Percebe que é cuidar da nossa morada, né? Cuidar do nosso corpo é necessário, né? Com certeza. Uma coisa que eu queria perguntar, Cris, que também eu acho que é pertinente, o bebê muitas vezes ele sai do hospital com um brinde, que é a fórmula láctea. Pelaquela questão que a gente já falou aqui, que é o vão, né, entre a saída da maternidade e a primeira consulta com o pediatra, e muitas vezes esse bebê ganha aí uma fórmula láctea, justamente que o pediatra quer preservar essa criança, né? E, na verdade, por querer preservar tanto, ele mexe com essa microbiota dessa criança também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem essa... Sempre que o bebê precisa sair de uma fórmula láctea da maternidade, eu acho que o mais importante, e eu falo isso principalmente para os profissionais de saúde, os pediatras que vão ver esse vídeo, é sempre justificar o porquê esse bebê está saindo com a fórmula láctea, tá? Então, só para o pediatra que for receber esse bebê no consultório, ou mesmo quem vai trabalhar com o bebê à amamentação, saber o porquê o porquê foi introduzido essa complementação. Será que foi um destro inadequado? Será que foi uma perda de peso excessiva? Será que foi uma baixa produção láctea materna? Porque a gente sabe que uma vez que a gente acaba resolvendo esse problema, a gente já consegue tirar a complementação também. Então, fica mais fácil para a gente conduzir. Normalmente, quando a gente faz a complementação de fórmula na maternidade, a gente usa uma fórmula que se chama fórmula de partida, que é a fórmula de eleição que a gente faz para bebês saudáveis, né? Mas, o que aconteceu? Desde que eu venho estudando essa abordagem um pouquinho mais integrativa, que vê o bebê como um todo e não só como um momento, e também com a oportunidade que eu estou tendo de acompanhar o trabalho da Martina, você começa a perceber a importância de não expor essa criança tão precocemente, principalmente ao leite de vaca, tá? Então, ultimamente, e isso é muito recente, Carlinha, na minha conduta, eu acho que faz umas 2 semanas que eu mudei a minha conduta. Então, se eu preciso introduzir o leite, a fórmula láctea, antes dos primeiros 3 meses de vida, eu faço a opção agora por uma fórmula que a gente chama extensamente hidrolisada. Então, acontece, é a proteína de vaca, mas ela é muito mais quebradinha e isso diminui bastante a sensibilização
do A bebê. caseína é mais quebradinha, é a proteína, né? Que você está falando que ela é mais quebradinha. A caseína, Isso. ela é muito mais presente no leite de vaca do que do leite materno, né? Por isso que o bebê demora muito mais para fazer a digestão quando ele toma a fórmula, né? Que é aquilo que a criança chumba e a mãe acha que ele está satisfeito, que ele está, olha lá, era fome, meu leite é fraco, né? Então, o que a Cris está falando de ser uma fórmula mais quebradinha é porque a caseína ela é menor, né? Isso, a quantidade de Do que proteína. na fórmula normal. Porque a caseína, na verdade, é a proteína. Porque a gente tem soro e caseína e umas 3 outras coisas. Isso, exato, com alguns detalhes técnicos aí. Isso é importante falar, porque às vezes as pessoas acham, porque essa fórmula é bem mais cara, na verdade, né, Carlinha? E daí vem a questão de a gente precisar introduzir ela agora e gastar, de repente, um pouco mais agora, e a gente evitar processos alérgicos em breve, que isso às vezes traz um custo muito maior lá na frente, é que a gente não consegue visualizar isso. E custo em saúde mesmo. Porque um intestino inflamado por uma alergia, o que que acontece? Eu tenho a minha pele íntegra aqui, Carlinha. Desculpa. Se eu espremo um limão aqui na minha pele íntegra, tá tudo bem. Eu não vou ter problema. Agora pega um ralador e rala isso daqui. Agora vem com limão. É só um limão. Sim. É só um limão. Ele pode fazer bem ou ele pode inflamar absurdo. Ele pode agredir a minha pele absurdamente. Então, eu preciso tratar bem de toda aquela estrutura intestinal que a gente viu. E na hora que eu dou essa fórmula um pouquinho mais quebrada, na parte da proteína, e também com uma quantidade de lactose menor, porque essa fórmula vem... Então, lembrando que a Carlinha falou, a caseína é a proteína, a lactose é o açúcar do leite. Porque você vai falar assim, Cris, então essa fórmula é cara, eu vou usar essa fórmula sem lactose. Não é a mesma coisa, a gente não está falando da mesma coisa. Uma coisa a gente está falando... Você precisa casar as porcentagens adequadas, né? Exatamente, exatamente. Então a gente vai precisar de uma fórmula com teor um pouco menor de proteína e um pouco menor de açúcar, para a gente ser um pouco mais gentil com o trato gastrointestinal do bebê, que é aquilo que eu mostrei para vocês, é um sistema maduro do adulto. Imagina a criança que está em formação, que está amadurecendo a sua capacidade de digestão, de fazer enzima, porque tudo isso... É agressivo, né? Isso não estava sendo usado durante a gestação, né, Carlinha? Então o bebê, ele até deglute líquido amniótico, mas assim, ele não fica comendo e fazendo cocô dentro da barriga da mãe. Toda alimentação é proveniente do seu cordão umbilical, toda nutrição é proveniente do cordão umbilical. Então você pega um bebê que no primeiro dia de vida já chucha 10 ml de leite de fórmula de vaca, toda íntegra, com tudo íntegro, isso pode ser demais para o bebê, e isso pode agredir o trato gastrointestinal dele, e isso pode alterar o funcionamento desse intestino. E uma coisa interessante que eu lembro, só que eu passei esse final de semana... Deixa eu só falar uma coisinha para juntar o que você está falando. E aí, Cris, as mães na maternidade acham que vão ter a mama aqui em cima cheia de leite, o leite não desceu. O colostro é muito diminuído. Por quê? Porque a capacidade estomacal desse bebê é muito pequenininha, né? De 5 a 7 ml recém-nascido aí. E aí ela acha que o colostro dela não tem colostro, o bebê não mama, ele vai ter aí uma hipoglicemia, vai passar mal, eu quero leite para essa criança. E é exatamente o que você falou. Então, conhecer tudo isso que a gente está falando, e nós, quanto profissionais que fazemos consultas com gestantes, precisamos mostrar esse tipo de coisa. É claro que a gente dá uma aula, a gente transforma o que a gente sabe para que ela possa entender, porque ninguém tem obrigação de saber porque não é da área da saúde, ou mesmo sendo da área da saúde, às vezes não tem esse conhecimento. A gente precisa inserir este conhecimento a todas elas, para que elas, na maternidade, não achem que precisa dar 10 ml de leite para o bebê.
Mesmo porque a capacidade estomacal dele é muito menor que esses 10 ml, não é? Exatamente. Claro que existem protocolos para a correção de hipoglicemia, se precisar, cada instituição tem o seu protocolo instaurado, é necessário fazer, tudo bem, né? Mas não é para se usar isso corriqueiramente, de qualquer forma. Os profissionais precisam saber o que estão fazendo, tanto o pediatra ao prescrever e o enfermeiro ao incentivar. O enfermeiro tem que ter o conhecimento das coisas para poder instruir essa mulher também e mostrar a ela o que pode ocorrer. Trabalhando em maternidade, uma das maiores questões de prescrição de complementação é solicitação materna, né, Carlinha? Então, de repente, as mães pedem e você, como profissional, muitas vezes você fica de mãos atadas, né? Porque não é você que está indicando, é a mãe que está solicitando. Você sabe de tudo que pode acontecer. E Mas por isso a gente tem que, com carinho... Sim. Sim, mas aí é com carinho, claro. É acolher esta família e mostrar que tem famílias que aceitam, tem famílias que não aceitam. Exato. Mas aquela que aceitou, você salvou um pedacinho aí dessa questão, entendeu? Então, é importante o conhecimento, a informação é muito importante, né? De você passar para o profissional. É como a gente sempre põe aqui no nosso canal, a gente fala de amamentação, o nosso olhinho brilha, né? E a gente estuda todo dia a gente está vendo uma questão para ser agregadora, né? Nessa questão aí da amamentação, na questão do desenvolvimento e crescimento dessa criança, o que a mãe, o pai, a família pode intervir aí nesse sentido e construir, né, as coisas de uma melhor forma. Porque é uma construção, né? Com certeza. E um fato interessante que aconteceu essa semana foi a questão de uma mãe com muita sensibilidade ao seio, e daí a gente discutindo essa questão de complementação e tudo mais, e o pai muito ciente de que o aleitamento materno e que o leite materno é o mais indicado. Foi muito bonitinho, que ele falou assim, mas Kika, me diz um negócio, existe a possibilidade de eu comprar leite materno em banco de leite? E, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade, né, Carlinha? Como foi uma dúvida dele, eu queria deixar aqui relatado isso, a gente não tem essa possibilidade de comprar o leite materno. O que a gente tem nos bancos de leite são as mães que doam, ou quando o seu próprio... ou as mães que tiram, quando o seu próprio filho está internado na UTI neonatal para prover essa alimentação para o seu filho, ou as mães que doam acabarem... Desculpa. A bateria aqui. Por uma questão de generosidade, as mães acabam doando. Você tem esse leite disponível, mas infelizmente esse estoque nem é suficiente para os nossos bebês que estão internados e precisam desse leite, realmente é suficiente. Então a gente ainda não existe essa possibilidade da gente conseguir o leite materno de outra forma. Então, a questão da sensibilidade ou a questão de não gostar de dar de mamar, a gente até conversou aqui outras vezes. Eu até citei o caso de uma paciente que eu tive. A sensibilidade às vezes é vir ao seio, mas na ordenha não. Então, é uma questão até de entrar com alguns lactogogos aí para aumentar essa produção, porque o estímulo é diferente, né, da boca da criança. A gente tem receptores ali que vão fazer a produção ser melhor, e ordenhar e dar para essa criança da forma que a criança aceitar, né? Se ela não veio ao seio materno, que seja na mamadeira tradicional. Agora, se a mãe trocar de ideia e achar que tem que trazer, então aí a gente insere aí um dispositivo para não impactar na amamentação. Mas é uma saída para essa mulher. Tem tanta sensibilidade, né? E não consegue essa pressão negativa da sucção, né? E esse trabalho todo que a criança faz ao mamar, né? Essa biomecânica toda que ela realiza no seio materno. Então, uma saída para ela é a extração e ofertar
de alguma forma aí, né? Sim, a gente conversou bastante sobre isso. Na verdade, até hoje eu dei o parabéns para ela, até porque a equipe do hospital também, porque a nossa sensação era que ela ia desistir no momento zero, tamanho a sensibilidade, e eu já deixei a fórmula prescrita a partir do segundo dia. Não falei para Uhum. ela, mas eu deixei prescrita porque eu realmente também achei que ela pediu um arrego. E foi uma grata surpresa hoje, quando eu fui de manhã dar alta, ela manteve o aleitamento materno exclusivo. Nossa, o pai, nossa, que rede de apoio, Legal. sabe? Muito legal. E toda essa questão, a gente até chegou a marcar um horário no banco de leite do hospital para que ela testasse a sensibilidade da máquina de extração no seio dela, para Uhum. ela ver como isso ia impactar. Na saída, eu até pedi para que a enfermeira mostrasse para ela como era a oferta no copinho, para a gente ir trabalhando, mas as últimas 2 mamadas do bebê, ela tinha aguentado 30 minutos do bebê ao seio. Então, acho que na hora que ela E para um sentiu. recém-nascido de 2 dias, 30 minutos é muito É tempo, né? muito, não, porque o menininho Se tá ela lá, aguentou, o bebê tá beleza. bonitinho, mas antes ela não estava conseguindo ficar 2 minutos pela sensibilidade. Sim. E daí, agora no finalzinho, ela já estava aguentando os 30 minutos lá. Então, vamos ver se esse caso for um de sucesso. Esse é tipo aquele case lá que a gente tem que colocar. Né? Muito provável que eles entrem. Bom, seu contato já está com ela no momento zero. Muito provável que eles entrem em contato aí com você para ajudar nessa questão. Exatamente, foi tudo isso muito abordado, da possibilidade de ordenhar e essa questão de, sabe, você vai insistir no peito, então a gente vai ter que fazer no copinho. Não, a questão é só ordenhar e só oferecer para ele sem colocar o seio, então aí a gente vai ter que Precisa introduzir um suprir outro. É, a gente precisa suprir a necessidade dele de sucção. é, E aí a gente precisa da sim, mamadeira. Então tudo isso foi bem, sim. bem abordado. Vamos ver como é que vai ser o desfecho aí dessa história. Mas foi E, interessante de e, ver. e um bebê que é introduzida uma complementação, sei lá, por uma doença materna, por exemplo, tá? Pode acontecer. Essa criança não vai ter contato com leite materno só com a fórmula láctea, mesmo sendo essa fórmula que você acabou de falar para mim, tá? Existem outras formas de suprir essa microbiota, né? Sim. Existe o pele a pele, é o contato com os avós, é a microbiota de um animal de estimação, mas você acha que isso supre 100%? Não, Carlinha. Outra coisa que eu também estou fazendo de rotina agora, depois de ver o curso do 1.000 dias e ter esse acompanhamento um pouquinho mais de perto, eu estou oferecendo probiótico de rotina para os meus bebês, tá? Então, o probiótico, ele é a bactéria que a gente quer, a bactéria do bem, onde a Sim, gente fornece. Existem 2 opções. Eu só não quero falar nome e nem dose, porque a gente está num ambiente sim, onde sim, não sim, tem só profissional na sim. saúde. Eu não quero ser irresponsável em, de Não, tá repente, certo, né, de repente uma tá criança certo. que tem alguma contraindicação, alguém colocar inadvertidamente. Então, Sim. existem 2 possibilidades. Uma formulação nacional, onde você pode introduzir a partir do 7º dia de vida. Essa é um pouquinho mais fácil de achar. Essa Uhum. normalmente eu introduzo para os meus bebês que têm baixo risco. Então, um ambiente onde você vê que a alimentação materna é boa, foi um parto vaginal, o bebê está em aleitamento materno exclusivo. Eu uso essa suplementação, esse probiótico, por pelo menos nos primeiros 3 meses de vida. 3 meses. Isso, que é onde a gente consegue ver aí uma maturidade intestinal. A gente vê as questões das cólicas, normalmente se encerram no 3º mês, Sim, sim. refluxos melhoram no 3º mês. Então, normalmente, existe essa reposição de microbiota probiótico para o bebê. Caso tenha alguma questão de antecedente alérgico importante
ou de repente foi um mau começo de vida, um bebê que nasceu de parto cesárea de emergência, precisou ser afastado da mãe, foi submetido a um ambiente de UTI neonatal, tomou antibiótico, um bebê que teve um mau começo de vida, existe uma outra possibilidade de probiótico. Existe a formulação comercial já pronta dele, mas ela não é disponível aqui no Brasil. Essa é uma questão interessante para as mães que vêm fazer a consulta do pré-natal antes de fazer o enxoval, que a gente sempre fala, né, Carlinha, que o ideal seria a mãe vir no primeiro, segundo trimestre para falar com a gente. Então, se a mãe vem nesse momento, a gente consegue orientá-la em relação a que tipo de compra que ela vai fazer lá fora. Então, ela pode trazer esse probiótico, ou às vezes quando você tem facilidade de algum parente que mora lá fora, ou fora de pandemia, quando você tem algum amigo viajando, que possa trazer, também é interessante. E na impossibilidade de ter essa formulação trazida de fora, existe a possibilidade de você também mandar manipular as mesmas cepas desse probiótico lá de fora para cá. E só que daí o que acontece é que o volume é muito grande. Então, esse probiótico, o volume daria entre 10 e 15 ml para você dar para o bebê. E daí é quase você substituir uma mamada só para dar o probiótico. Então, a aceitação dos bebês não é muito boa. Quando já é a formulação que vem de fora, fica 0,4 ml. Então, meio ml é bem pouquinho. Melhor. Mas quando a gente pede para fazer aqui, a gente pede para fazer no menor volume possível, mas mesmo assim chega a 10, 15 ml. Então, ele ainda é grande. Então, a reposição, e sempre que a mãe apresentar um hábito não saudável ou um funcionamento... eu tenho muitas vezes, até ela estava aqui pela live, não sei se ela ainda está aqui, minha paciente, lógico que não vou falar o nome dela, mas ela, quando a gente foi conversar sobre a dieta dela, eu também peço agora para que as mães reduzam... o leite, eu vou tipo Jack Stripador, eu peço o leite, depois as farinhas, eu vou pedindo aos pouquinhos. Eu não. Eu já peço de uma vez. Eu já sou assim, eu falo, olha, eu não sou terrorista, mas eu falo a verdade. Então, ó, tá preparada? Porque tá preparada, porque só vem verdade. Aí ela fala, ai, que medo. Mas é por aí, vem verdade. Pergunta que eu faço, porque a primeira coisa que eu quero cortar da mãe realmente é o leite. E daí a primeira pergunta que eu faço para a mãe é: o quão importante o leite é na sua dieta? Se ela falou muito, aí eu me foco só no leite. Se ela fala, não, eu não sou do leite, aí eu já jogo tudo que eu quero. Porque eu restringi alguma coisa que eu vou restringir, né? Não falei, não vou deixar ser fácil a sua vida. Mas e foi engraçado que ela falou exatamente isso. Doutora, eu tenho um paladar muito infantil. Então, e realmente lá no quarto tinha um monte de bolacha e tudo mais. Agora é só o marido que está comendo, porque eu não sei se eu posso, mas a realidade é essa. Então, a gente vai precisar mudar essa realidade. Então, eu sempre também pergunto para as mães qual que é o hábito intestinal delas. Então, essa mãe específica relatou que ela, costumeiramente, era uma vez por semana. Não dá para achar que isso é normal, né? E também não adianta eu tuchar ela de remédio. Então, existe toda uma orientação nutricional para ela, de exclusão de alimentos que vão fazer ela ficar mais constipada. Tentativa de introdução de alimentos com fibra, porque ela não faz uso de alimento com fibra. Injeção de água, muito importante. E eu sempre faço primeiro uma mudança alimentar, para depois, se a mãe não vem com probiótico do pré-natal, eu faço primeiro uma modificação alimentar para depois introduzir o probiótico na mãe. E isso eu não faço a introdução do probiótico da mãe logo no começo, porque a minha sensação é que na hora que você coloca o probiótico, elas desencanam da dieta. Que elas acham que o probiótico vai fazer, às vezes... Vai resolver tudo. Isso. Você sabe que quando eu converso com essas mães a respeito
de retirar alguns alimentos que são irritativos, que vão impactar aí no bebê, né? Eu falo para ela, eu não sou um nutricionista, mas e nem a pediatra, ela também vai falar a mesma coisa que eu vou falar, né? Então, o telefone da Flavinha tá rodando por aí também, Isso é porque eu muito falo para ela, é importante. muito importante que você tenha uma enfermeira para chamar de sua, uma pediatra para chamar de sua e uma nutricionista para chamar de sua. Por quê? Porque quando a gente fala para elas, Cris, olha, você vai tirar o leite, vai tirar o café. E tem muita, eu não sou consultora, eu sou enfermeira e trabalho com amamentação, sou especializada em aleitamento materno. Tem muita consultora de aleitamento materno por aí dizendo que o puerpério já é muito difícil. Então, por que a gente vai tirar as coisas que ela gosta de comer e de tomar? O café, você pode tomar café. O chocolate, você pode comer chocolate. Olha os absurdos que a gente escuta. Então, eu falo para elas, eu dou uma pincelada, olha, leite, derivados de leite, pode impactar assim, assim, assado. Quanto você gosta disso? É muito importante para o seu paladar isso? Ah, é. Então nós vamos fazer o seguinte, você vai entrar em contato com a Flavinha, porque ela vai montar uma coisa específica para você. Não adianta eu falar, você deixa de comer arroz, macarrão, ela vai falar, Carla, você está tirando tudo, eu não sei o que comer. Então, a nutricionista, a Flavinha, ela vai direcionar diante ao seu paladar as restrições que precisam ser feitas por conta de impactar em algumas coisas na amamentação, né? Porque tudo é secretado pelo leite. Isso. E também ser prazeroso para ela, porque já é um momento difícil. Né? E se você retira e não substitui por alguma coisa que ela curta, fica difícil mesmo, né? Então, ter um nutricionista para organizar isso, e organizar não é no momento que o bebê nascer, né? Porque a hora que o bebê nasce, ela não consegue falar com a nutricionista. Então, a nutricionista tem que fazer um trabalho na gestação para o parto, para ela ter energia para o parto. A Flávia já falou aqui, né, no nosso canal. Para ter um leite mais eficiente para esse bebê, não que o leite da mulher não seja eficiente, mas que ele seja com uma gordura melhor para esse bebê, né, para não impactar em cólica, não impactar numa série de questões aí. E já preparar a sua dieta para o puerpério, quando você já estiver em casa, né? E isso, se você fizer antes, você tem um planejamento para conseguir estocar essa comida dentro da sua casa, treinar o seu colaborador a fazer esse alimento. Percebe que envolve uma série de questões, né? Não é só a gente falar em partes, como Jack Stripador, né? Você fala sobre amamentação, você fala sobre microbiota, você fala sobre lactação, como prepara a mama, como impacta, como... O negócio é muito amplo, e um assunto liga ao outro, né? Então, a amamentação, cada dia que passa eu fico mais apaixonada, porque ela realmente prepara um indivíduo são para o futuro, e futuro de outras e outras gerações. Eu acho perfeito tudo isso. Por isso eu levanto essa bandeira, nós, né, Cris? Sim. Levantamos essa bandeira diariamente. Exatamente. Né? E você falou muito importante, né, Carlinha? O profissional capacitado para prescrever dietas é o nutricionista. Porque, principalmente se a gente precisa restringir mais a alimentação da mãe, não é hora de você ter uma alimentação restritiva, hipocalórica. Não é a hora. A gente não está na hora disso. Então, precisa realmente, e até caso seja necessário, fazer suplementação materna adequada para a gente ver. Então, a gente está montando um cronograma bem legal com vamos ver se a gente consegue fazer com a equipe como um todo, né? Assim, desde do pessoal da ginecologia, para já colher os exames adequados da mãe, para a gente já orientar a alimentação, a suplementação dessa mãe, para ela chegar numa melhor condição física mesmo, na hora do parto, na hora da amamentação.
para a gente não ter que correr atrás, porque daí, quando nasce, é isso que acontece, a gente tem que ir pelas prioridades, e não tem jeito, o primeiro mês a prioridade é estabelecer a amamentação. E ela precisa estar redondinha, ela tem que estar equilibrada para isso. Porque senão a gente perde uma série de coisas aí. E se eu não fizer isso antes, eu não tive conhecimento, tá tudo perdido? Claro que não, antes tarde do que nunca, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente tem que correr muito mais atrás, dá muito mais trabalho, a gente sua muito mais a camisa, né? Mas claro que a gente restabelece as condições, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Né? Então vamos ver se a gente consegue fazer fechar um protocolo mesmo, como instituição, como equipe lá na clínica, para que é como assim, não é opcional, entendeu? Então, quando você passa por essa experiência. Você não tem a opção. Vou passar com ela e não vou passar com ela. Não existe essa possibilidade. Se você quer fazer as coisas direitinho, é multiprofissional. É multiprofissional. Exatamente. Olha, eu sinto muitíssimo, porque isso aqui que a gente faz aqui não dá para abrir vários quadrinhos. Porque se desse, a gente ia colocar todo o pessoal da clínica para conversar. E para as pessoas verem o quão tudo isso interliga uma coisa com a outra. E o quão isso é importante. Né? Você pensar no seu colega, saber que o seu colega pode resolver uma questão que você identificou, e a gente trabalha muito assim aqui. Sim. E a gente tem resultados tão positivos, tão lindinhos, isso deixa o coração da gente quentinho, né? Eu, pelo menos, fico. Com certeza, orgulho, né? A gente fica orgulhoso pelo nosso trabalho, a gente fica orgulhoso pela trajetória daquela mãe, daquele pai, daquela família. Você vê eles se transformando e no começo uma posição tão insegura e daqui a pouco eles estão tão donos, né? Donos da situação. E foi muito engraçado. É muito legal. Esses dias na consulta, uma pessoa que sempre... não, meu Deus, o que é isso? O que é aquilo? Aí a criança começou a chorar, o pai falou, esse choro é disso. Eu fiquei tão orgulhosa. Eu falei, olha, Daniel, você tá de parabéns, porque é isso mesmo. Doutora, você falou que ia acontecer isso. Eu falei. Porque eu falo, olha, a gente espera que aconteçam tais coisas. Só que a descoberta tem que partir de vocês. Vocês vão conhecer o filho de vocês. Né? E aí acontece isso daí. Que você acabou de falar. Esse choro eu acho mais. Também. A partir do pai, eu falei, nossa, que legal. Né? Porque mãe já tem, como né? brigar, Tem um instinto, tem intuição, né? Tem aquela coisa que é uma coisa meio simbiótica, né? Mãe e filho, uma coisa meio junto, misturado, né? Mas por isso a gente tem que trazer esse pai, essa avó, né? Esse colaborador, para ouvir tudo isso, para estar junto, né? Para conduzir essa situação de uma maneira melhor, de uma maneira mais adequada, né? Excelente. Bom, Carlinhos, a gente fez uma masterclass e uma super live de perguntas e respostas. Pois é. Nosso modelo. Por isso que eu falei, uma live não dá, né? Suficiente. Falei. Juntou a fome com a vontade de comer, filha. Danou-se. Com certeza. Bom, mas vamos ver o que o pessoal vai achar aí sobre esse modelo que a gente fez de live, enfim, esse estilo masterclass. Se o pessoal gostar, a gente, de repente, profissionaliza mais, né, essa abordagem, faz uma plataforma diferente. Aí a gente usa a nossa possibilidade de inscrição na nossa lista de e-mail, para daí a gente conseguir, de repente, montar um grupo de Telegram, fazer as coisas pelo Zoom. Vamos ver qual que vai ser o retorno aí do pessoal e se eles gostaram, a gente vê como é que a gente vai planejar as próximas. Isso mesmo, foi ótimo, foi uma delícia. Adorei essa masterclass, adorei essa nossa live, foi muito
Foi muito gostoso falar sobre tudo isso, porque é um assunto que liga uma série de outros juntos. A gente fala aqui, junta ali, e aí tudo encaixa perfeitamente, né? Foi muito gostoso, eu adorei, foi muito ótimo. Que legal. E vamos pensar num novo modelo aí. Perfeito. Então tá joia, Carlinha. Então hoje foi Tá bom? conteúdo, né, pessoal? Obrigada mais uma vez pela audiência de sempre. E se vocês tiverem qualquer questão, é só falar com a gente, né? Chama inbox. Isso mesmo. Estamos aqui. Apostos. Aposto. Então tá Apostos. joia, Carlinha. A gente vai se falando. Um beijo. Bom final de semana, viu? Até Obrigada, mais. pessoal, pela audiência e por estar sempre conosco aqui. Beijo. Beijo. Em pé. Tchau.